Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Scratch. Meu nome é Marcelo Pereira e hoje nós vamos dar uma olhada como que a gente vai fazer o software do joguinho do sapo que atravessa a rua. É esse jogo que que eu estou mostrando aqui para vocês. É basicamente um jogo simples, né? Nós temos um objeto aqui embaixo. Vamos dar uma aumentada aqui. Nós temos um objeto aqui embaixo, o sapo. Tem que atravessar a rua. Quando algum dos carros bate nele, ele tem que mudar a fantasia dele, tem que morrer. Quando o sapo chega do outro lado, o nível ele tem que mudar de 1 para 2. Isso aqui é uma variável. E é o que a gente vai dar uma olhada então como fazer. Não deixe de acessar o nosso blog, aulasscratch.blogspot.com. Aqui no nosso blog tem, dentro de trabalhos, o estúdio, que é o lugar onde nós vamos colocar os exemplos, né? Aquele exemplo do sapo. E estou clicando aqui em cima. E ali também os estudantes vão colocar como comentário as respostas dos seus trabalhos, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que o sapo foi feito. A gente vai fazer um login aqui na minha conta, então. Vamos lá, entrar. Vocês vão fazer um login na conta de vocês. Como é que a gente sabe que está logado? Vai aparecer o nome de vocês aqui do lado. Vamos criar um novo estúdio. Primeira coisa que eu gosto de fazer quando a gente cria um novo estúdio é me certificar que a língua que nós estamos usando é aquela língua português brasileiro. Então deixa eu colocar aqui para ele poder colocar tudo em português para nós. E eu gosto também de no início do projeto já colocar um nome, né? Jogo do gato. Jogo do gato que atravessa a rua. É o que nós vamos brincar. Primeira coisa, eu vou colocar o palco, né? Vamos fazer um pano de fundo aqui para o nosso jogo. Vou pintar tudo de cinza. Primeiro, esse segundo cinza aqui tá bacana. Temos que fazer a calçada, né? Então, a calçada aqui é um quadrado. Nada demais. Um quadrado embaixo. Um quadrado em cima. Legal, nós vamos precisar desenhar uma linha também, uma linha amarela. Verificando aqui, até para dar a impressão que realmente é uma rua, né? Tá aí algumas linhas amarelas. E precisa também do espaço entre as linhas, né? Então eu acabei fazendo o espaço entre as linhas com um quadrado aqui, como se estivesse apagando a linha, né? Que nada mais é do que um desenho. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, legal. Bom, temos aqui agora no nosso palco o desenho que a gente acabou de fazer. Já vou aproveitar e fazer a programação do palco. Como que a gente vai fazer a programação do palco? Quando clicar na bandeira verde, né? Nós vamos colocar uma música. Vamos tocar um som aqui qualquer. Vamos escolher um som da biblioteca. Repetições musicais. Vamos escolher uma aqui que mais nos agrade. Deixa eu ver essa daqui como é que tá. Aí bacana, não sei se vocês escutaram aí, mas essa música aqui é boa. E como programação para o palco, o que ele vai ter que fazer? Vamos puxar aquele som para cá, puxar aquele som para tocar. Vou pegar aqui esse segundo, porque ele vai tocar até o fim. Essa é a nossa intenção, fazer com que ele toque o som até o fim. E depois que chegar no fim, quando o processador passar por aqui e for executar a última linha, o processador não vai achar nada, então o processador vai parar de executar. Uma maneira que nós temos de fazer o processador ficar sempre executando aquele comando é um bloco de repetição sempre. Está aqui, nós já temos um jogo que fica tocando uma música. Bacana. Esse gato aqui, vamos para a programação do gato. Ele vai precisar fazer o que? Ele vai precisar ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, uma das coisas que nós temos que programar no gato é o direcional. Então, vamos para lá. Aqui nos eventos, por exemplo, quando a tecla espaço for pressionada, esse daqui é a programação. Na verdade, nós vamos pegar a programação aqui quando a seta para cima for pressionada.
E o que nós vamos ter de programação? Ah, nós queremos que o gato saia daqui e dê um passinho para cima. Tá, legal. Então, para poder fazer esse movimento aqui, nós vamos precisar fazer com que ele aponte para uma direção, que é a direção para cima, né? Nós conseguimos dar uma olhada aqui, ó. O 0 é para cima. Ele vai apontar para cima e vamos pedir para ele mover alguns passos. Então, mover uns 20 passos aqui, eu acho que está bacana. Vou encaixar essa programação aqui na seta para cima e vamos dar uma olhada como que vai ficar aqui o nosso software, né? Tá aqui, seta para cima. Ih, professor. Professor Marcelo, deu errado, o gato virou de lado, né? É claro que ele virou de lado. A gente não falou para o gato o que a gente queria. Então, quando a gente clica nesse i, nós temos aqui 3 estilos de rotações. E o que nós queremos é fazer com que o estilo de rotação fique fixo, né? Assim, ele consegue mudar a direção do nosso ator sem precisar rotacionar a nossa imagem. Então, agora aqui, se eu clicar para cima, estão vendo que ele consegue andar para cima sem ter rotacionado a imagem. Era isso que a gente queria. Outra coisa, toda vez que o boneco, o nosso ator, caminhar, a gente vai colocar um som também para tocar. Um som bacaninha. Esse aqui é o som do miau. Não sei se vocês escutaram aí, mas ele toca um miau. A nossa intenção, o miau vamos deixar aqui para quando o gato, né, for atropelado, né? No momento aqui a gente pode pegar uma percussão qualquer. Vamos dar uma olhada numa que seja rapidinha. Ó, esse aqui, ó. Por exemplo, é rapidinho. Toda vez que ele apertar a tecla para cima, então nós vamos colocar o som aí, toda vez que ele apertar. Ou então, se a gente quiser diminuir o som desse ator, deixa eu voltar aqui. Se a gente quiser diminuir o som do ator, nós podemos fazer isso daqui. Só um instantinho. Toda vez que a gente quiser diminuir, então a gente seleciona, vem em editar e recortar. Então nós recortamos o som. Com o som recortado, agora toda vez que a gente for clicar para cima, ele vai tocar um som bem curtinho mesmo. Bom, já fizemos a seta para cima. Vamos precisar fazer a seta para baixo, para um lado e para o outro. Tá simples isso daqui. Agora que a gente tem mais ou menos a ideia do que a gente precisa, vamos duplicar, né? Queremos duplicar o comando. O meu navegador aqui não está deixando duplicar. Configuração. Deixa eu ver aqui as configurações. Acesse a câmera e o microfone. Eu vou ver aqui como é que funciona isso aqui, eu já volto. Bom, desculpa, acabou dando um probleminha aqui no meu Flash Player do Mozilla Firefox, e agora estou usando o Chrome, parece que está tudo ok. Então, nós estamos aqui querendo duplicar o nosso código, vamos dar uma olhada aqui, clicou com o botão direito duplicar. Como nós já fizemos a seta para cima, nós fizemos a programação da seta para cima, temos que fazer a programação da seta para baixo. Beleza, só que agora ele vai apontar para a direção aqui, 180, que é a direção para baixo, ele acabou de dizer para a gente. Bom, ficou fácil, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, fazer um teste, tecla para cima, tecla para baixo. Legal, temos a programação das duas teclas. Vamos duplicar de novo, e agora vamos fazer a seta para direita, está aqui, seta para a direita. Já temos que colocar aqui direita, né? Então, toda vez que a tecla direita for pressionada, ele vai fazer esses 3 comandos, que é apontar para a direção direita, mover 20 passos e tocar um som qualquer. Vamos dar uma olhada agora na próxima. Quando a seta para esquerda, né, que está faltando para a gente, quando a seta para a esquerda for pressionada, nós vamos colocar aqui para ele virar para a direção esquerda, para toda vez que a gente andar, que ele ande para essa direção. Vamos dar uma olhada, ver se está funcionando. Clicar aqui no meio, para um lado e para o outro, e ele já está tocando o som. Não sei se vocês estão escutando aí, espero que sim.
Depois a gente vai ver na edição do vídeo. Bom, eu vou colocar esses códigos aqui para o lado, até para limpar aqui, para não poluir muito a nossa visão, porque a gente vai começar a programar agora o gato, né? O que nós vamos precisar aqui fazer para o gato? Primeira coisa, quando for apertado a bandeira, que a bandeira ela simboliza para nós o início do sistema, né? Então, quando apertar a bandeira, o que vai acontecer com o sistema? Pelo que eu estou vendo aqui, o gato está muito grande, né? Seria legal se ele fosse aqui do tamanho da calçada, para que quando passasse um carro, não passar por cima dele aqui logo no começo do jogo. Então vamos dar uma diminuída. Tem uma ferramenta aqui que é para reduzir, né? Eu vou clicar nele. Vocês viram que o ponteiro do mouse mudou. E eu vou clicar algumas vezes em cima do gato até ele ficar do tamanho que eu quero. Aí depois é só mover o mouse para o lado que sai aqueles ponteiros. Aí, ó, agora o mouse cabe certinho em cima da nossa calçada. Ou não tão certo assim, mas já está bacana. O que nós queremos? Como que eu faço para que o gato assuma esse tamanho logo no início do sistema? A gente vem aqui em aparência, né? Ou melhor, movimento, não, peraí, vamos lá, vamos achar, Marcelo, vamos achar aqui aonde que diminui o tamanho, né? Aqui. Mude o tamanho para 55%. Toda vez que a gente aumenta ou diminui o tamanho de um ator, ele já altera esse valor para a gente, quer dizer que 55% já é o tamanho atual dele. Então, vou colocar aqui mude o tamanho para 55%. E nós precisamos colocar o gato numa posição inicial. Aonde você quer que o teu gato fique? Aqui desse lado, talvez o gato possa ficar no meio. Eu vou deixar meu gato no meio então. E aonde você posicionar o seu gato, esse comando aqui já traz para nós a posição X e Y dele. Então aqui, ó, posicionei aqui no meio. Aqui a posição XY já é a posição que eu quero que o meu gato fique. Então no início do sistema, que é aqui essa bandeira verde, eu quero que rode esse código. Tá, professor, como é que eu sei que isso aí está funcionando? Vamos testar. Imagine que o teu gato esteja de um tamanho qualquer. Você posiciona ele em outro canto da tela. Deixa eu colocar aqui. E aí você clica duas vezes em cima da sua programação, o Scratch roda a tua programação, só aquele bloco para você. Então, vou clicar duas vezes. Ó, você está vendo que ele já deu uma diminuída e já veio para cá. Então, isso aqui, para nós, é o início do sistema. Inclusive, para cima e para baixo, está funcionando. Legal, maravilha. Vamos para os próximos passos, né? Nós já temos o gato indo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Nós vamos precisar de alguns atores que ficam passando aqui na frente do gato para poder matar o gato, para poder destruir o gato, ou simplesmente para andar de um lado para o outro. Então nós vamos precisar de novos atores. Eu vou clicar aqui. Isso aqui é uma maneira que a gente pode escolher um ator da própria biblioteca do Scratch. Nós temos aqui alguns atores, temas, por exemplo, e tipo. Vamos poder, por exemplo, escolher aqui um morcego. Vamos supor que o gato aí tenha medo de morcego, né? O morcego segue a mesma ideia do gato, né? No início do sistema, ó, na bandeirinha verde, eu vou reduzir o tamanho aqui do morcego. Olha lá, ó. Tá aí. Reduzir o tamanho do morcego e posicionei ele num local que eu quero que seja o local de saída dele. Né? Tá aí. Vamos lá para aparência. Mude o tamanho para uma certa porcentagem. Lembre-se que o nosso ator aqui está clicado, né? Eu estou fazendo a programação desse ator aqui. Mudei o tamanho para 55% e vou posicionar o morcego lá. Mesma coisa. Então, se o morcego aparecer na tela com algum outro tamanho e algum outro lugar, quando eu apertar na bandeira verde, ele volta para lá. Não sei se vocês escutaram, mas o nosso palco já está tocando essa musiquinha aqui, né? Principalmente quando a gente clica, ou sempre que a gente clica na bandeira verde, né? Então vamos lá, qual que vai ser a programação
do nosso morcego. O que a gente quer? A gente quer que o morcego saia daqui, ande até o outro lado. Quando o morcego chegar aqui, nós queremos que ele esconda. Depois que o morcego esconder, a gente quer que ele espere um tempinho para aparecer de novo aqui do outro lado e fazer isso de novo. Legal, bacana. Podemos fazer isso? Podemos. É bem simples. Como que a gente faz para o morcego deslizar de um lado até o outro? Tá. Aí tem um probleminha, né? Tem um comando para poder fazer isso. Tem esse comando aqui, deslize. Então, o comando deslize, ele vai até uma determinada posição x e y, que é a posição x e y que a gente quer que ele ande a partir do momento onde ele estiver. Então, vamos colocar a posição final do nosso morcego aqui, ó. E aí eu pego o deslize de qualquer lugar que o morcego tiver. Se a gente executar esse comando, ele vai deslizar por 1 segundo até aquela nova posição. Aquela posição que a gente colocou. Então, se o morcego, sabendo que o morcego vai estar aqui desse lado, quando eu fizer o deslize, ele vai para o outro lado. Tá, professor, mas ele está indo muito rápido, né? Opa, então a gente consegue colocar aqui deslizar por 2, deslizar por 3 segundos. Vamos executar? 3 segundos, ele já vai um pouquinho mais devagar. E se eu quiser que ele deslize por um tempo aleatório? Opa, nós temos aqui, um fazedor de números aleatórios. É isso mesmo, um fazedor de números aleatórios. Se a gente pede para o Scratch escolher um número entre 1 e 5, quando eu executar isso, a resposta é número 3, a resposta é número 1. A cada vez que eu executo, ele nos mostra aqui um número aleatório. Rodei 1, 5. Então, significa que se eu colocar esse número aleatório aqui na quantidade de segundos, isso vai fazer com que o Scratch selecione um número aleatório para nós e esse ator vai deslizar daqui para cá em um número escolhido por Scratch que vai de 1 a 5. Vamos rodar isso aqui para ver como é que vai funcionar. Opa, deslizou meio devagarzinho. E agora? Opa, devagarzinho de novo. Opa, já é um pouco mais devagar. Por quê? Porque o número escolhido foi um pouco maior. Tá, estou quase chegando aonde a gente quer. Chegando aqui no final, o que esse ator tem que fazer? Tá, professor, tem que esconder. Por que esconder? Para poder dar uma impressão de que ele saiu da tela. E como é que mostra? Tem um comando aqui, que mostra. Só que o fato de esconder e mostrar, ele vai estar sempre no mesmo lugar. O que nós queremos? Nós queremos que esconda, espere um tempo, venha para esse lado e depois mostre. E como é que eu faço para esperar um tempo? Como é que eu faço para o processador esperar um tempo? Existe um comando, espere, espere uns 2 segundos mais ou menos, e aí faça alguma outra coisa. Então, a gente quer que ele, quando chegar nessa posição, que ele esconda, que ele espere 2 segundos, e que depois ele vá para aquela posição inicial dele. É possível fazer isso, é possível fazer isso. Só que quando ele for para a posição inicial, ele ainda vai estar... eu vou executar esse comando aqui, Quando ele for para a posição inicial, ele ainda vai estar escondido. Ele desapareceu e ele foi para essa posição, só que ele ainda está escondido, né? Vou clicar 2 vezes aqui, a gente consegue ver que aparece uma marcação ali no meio do quadro, mas essa marcação, aqui essa marcação, né? Mas a marcação não está mostrando Shin. Então, vamos colocar um mostre. Queremos que ele deslize. Não aconteceu nada. Será que não foi executado? Não, acontece que ele estava escondido, né? Eu posso colocar aqui no início do sistema para ele aparecer. Caso ele comece escondido, primeira coisa ele mostra. Tá, isso quer dizer que se eu juntar isso tudo, o que ele vai fazer? No início do sistema ele vai mostrar, ir para determinada posição que nós colocamos,
mudar o tamanho, deslizar, esconda, espere, volte para lá e mostre. Vamos ver isso daí executando. Olha, ele vai chegar do outro lado, desaparece, espera um pouco e aparece do outro lado. Estão vendo que o código parou de ser executado. No meio do nosso jogo, isso não pode acontecer. O que nós queremos é que ele apareça, venha para cá, volte, venha para cá de novo, volte, venha para cá, e que o nosso ator faça isso indefinidamente, infinitamente. Então, o que nós queremos? Existe uma parte do código que nós queremos que se repita. Então vamos lá, ó, colocamos um repita aqui, nesse código, e grudamos ele dentro da programação do início do sistema. Vamos ver como é que ficaria? Clicar 2 vezes. Opa, ele selecionou um número aleatório pequeno, por isso que ele correu um pouco mais. Então nós já temos um ator. Com isso, nós temos um ator que sai de um lado, vai para o outro lado e esconde, espera um tempinho, aparece do outro lado e anda. Professor Marcelo, isso quer dizer que a partir de agora eu vou fazer um outro ator andando aqui na outra parte da rua, que vai ter a mesma programação? É bem por aí. A única coisa que nós vamos mudar é essa posição x e y aqui, que não vai ser a mesma posição x e y desse ator. Como é que a gente sabe a posição x e y, né? Se vocês entrarem lá no nosso blog, aulasscratch.blogspot.com, um dos primeiros posts a gente fala sobre a posição x e y, né? Vamos dar uma olhada aqui nas postagens mais antigas, por exemplo. Ó, aqui é o sistema de coordenadas do Scratch, que são os ângulos, né, para onde ele anda. E aqui nós temos uma imagem do sistema de coordenadas. Então, o meio da tela é a coordenada x e y 00. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o Scratch ele segue um sistema de coordenadas. A gente não precisa saber o sistema de coordenadas, porque a partir do momento que a gente posiciona um objeto em algum lugar do palco, aqui desse outro lado, ó, vai mostrar o nosso ator e a posição x e y que ele está ocupando. Não precisa ficar fazendo conta. É só vir aqui e dar uma olhada. Então, vamos lá para o início do sistema. Ó. Opa! Está funcionando, está funcionando, está funcionando. Se a gente não parar aqui a execução, ele vai ficar fazendo isso aqui infinitamente, né? Vamos aí para um próximo ator. Vamos para um próximo ator. Vamos pegar um outro ator da biblioteca. Colocar um ônibus ali para andar. Esse ônibus aqui está um pouco grande, então mesma coisa, né? Vamos dar uma diminuída no ônibus. Acho que está legal. Essa daqui pode ser a nossa posição inicial. Deixa eu pegar aqui a porcentagem dele. Vamos pegar aqui também a posição inicial que ele se encontra. Vamos pegar aqui a posição inicial, ó. Então isso daqui vai ser bastante importante para nós, para a gente poder mudar aqueles parâmetros aqui do nosso morcego. Por quê? Eu vou copiar esse código inteirinho. Cliquei com o botão direito do mouse, vou em duplicar, ó, você vê que está grudado aqui aquele código. Eu vou em cima do ônibus, solto o código, e aí foi copiado lá. Aquele código que nós tínhamos copiado está aqui agora. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso. Vamos lá. Mude o tamanho para 50%, vá para x e y. Então, nós temos essas duas linhas que antes pertenciam ao morcego, que eu quero trocar por essas outras, que é a linha, que são as linhas de código do ônibus. Vocês estão vendo aqui que a posição inicial do ônibus é menos 228 e menos 24. Então, isso aqui vai ser importante para nós, para a gente colocar aqui na nossa programação. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele não copiou o menos. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ah, professor, tem mais uma coisa que está faltando. O deslize, né? Por quê? Porque se a gente rodar isso aqui, ele vai deslizar para a posição final do morcego, que é essa posição final aqui.
Não acredito. Não acredito, então roda o código para você ver, ó. E não é o que a gente quer, né? A gente não quer que o ônibus comece aqui e deslize para cá. Nós queremos que o ônibus comece aqui e deslize para a posição dele. Claro, a gente tem que fazer uma programação para isso. Então nós vamos aqui, ó, na posição final que nós queremos que o ônibus ocupe, e vamos aqui no x e y, vamos dar uma olhada ali, ó, como é que vai ser. 263 e menos 23. Então, vamos colocar aqui, ó, 263 e menos 23. Essa é a posição final do deslize. Com isso, agora a gente tem que o ônibus consegue deslizar até a posição final dele, desaparecer e voltar. Mesma coisa nós vamos fazer para os outros objetos. Deixa eu parar aqui, clicar 2 vezes. Vou fazer os outros objetos um pouquinho mais rapidinho, porque agora que vocês já sabem, é só utilizar a mesma ideia. Vamos pegar aqui um carro verde. Vamos posicionar o carro verde aqui. Vamos... Ó, esse carro verde não precisa nem diminuir. Tá bom do jeito que tá. Vamos pegar a posição inicial dele. Então, a posição inicial dele aqui. O tamanho dele é o tamanho 100%, né? Porque a gente não alterou. Então, como é 100%, não precisa. Eu vou lá no ônibus, duplicar, jogar em cima do carro. Como a posição não precisa ser alterada, eu vou jogar isso aqui fora e vou dar uma duplicada que a gente vai usar agora ali depois. Essa parte aqui agora vai ser substituída por aquele. Isso aqui também vai embora, que são as posições do ônibus. E o carro ele vai ter que deslizar até aqui no final. Qual é a posição x e y dele? 27675. Então vamos lá. 27675. Legal. Vamos ver se vai funcionar. Diminuir. Grudar aqui. Olha lá, o carro está se movimentando, uma velocidade aleatória. Chegou lá, esperou um tempinho, apareceu do outro lado. Então o carro também está funcionando. Vamos pegar um próximo ator, também vou fazer rapidinho, porque a ideia é a mesma, né? Pegar aí um outro bicho, de repente aqui um dinossauro passando aqui na frente, para ficar um pouco mais engraçado. Ó, esse aqui a gente vai precisar diminuir um pouquinho. Diminuiu, mas nem tanto, né? Tá aí um dinossauro também passando. Esse daí a gente já precisou diminuir, ó, para 45%. E nós precisamos pegar a posição inicial dele. Vou colocar isso aqui para o lado. Vou lá no carro, duplica, jogo em cima do dinossauro. Temos aqui esse código que vai embora. Vem para cá esse código. Menos 208. 117. E a posição final do dinossauro. Vamos dar uma olhada aqui. Posição final tá aqui, 236 e 126. Bom, temos agora o dinossauro que passa de um lado para outro. Estamos quase pronto. Vamos executar tudo aqui, a bandeira verde. Caminhando, os objetos estão se movendo. A gente demorou um tempinho aí para poder fazer isso, mas já está funcionando, né? Tá funcionando. O que está faltando? O gato passar de level quando ele chegar aqui em cima. E está faltando, toda vez que o gato tocar em algum objeto,
que o gato corra, né? Isso a gente acabou não fazendo. Vamos fazer agora. Então, aqui em cima, para mudar de nível, só um instantinho. Ok, pessoal, estamos de volta. Dei uma paradinha para tomar uma água, mas vamos lá, vamos continuar. Quando o gato chega aqui em cima, nós temos que mudar de nível. Então, a maneira com que nós fizemos isso em sala foi criar aqui em cima uma reta de uma cor qualquer. Então eu vou lá no palco, no pano de fundo, que é onde está o nosso desenho. Deixa eu diminuir aqui rapidinho. Aí. Aqui em cima nós criamos uma cor esdrúxula, uma cor qualquer. Para quê? Para que quando o gato toque nessa cor, para que ele volte aqui de novo, né? Possivelmente que apareça uma mensagem, alguma coisa assim, né? Vamos ver então como é que ficaria. Vamos lá para o gato. Não, no script. Isso. Aumentar um pouquinho. Como que a gente faria essa detecção, né? Como é que o gato detecta isso, que ele acabou tocando numa cor específica? Bom, nós temos um sensor. Ó, maravilha. Quando tocando numa cor específica, ele vai fazer alguma coisa. Isso daqui é bastante importante para a gente, porque essas perguntas que são feitas é onde o processador decide que código ele vai executar ou não. Isso aqui vai ser importante para nós como sensor. Caso alguém tenha colocado um ator lá em cima, né, vamos supor que o gato está atrás de uma maçã. Vamos supor que algumas pessoas fizeram assim também, né? Temos uma maçã aqui. Nós poderíamos colocar aqui como programação do gato, como essa programação do gato, existe aqui quando tocando em algum objeto. Por exemplo, o objeto maçã, que é a maçã que nós colocamos lá. Existe essa possibilidade, né, dele tocar na maçã, mas a gente vai fazer com cor. Então essa maçã aqui, vamos apagar, nada a ver. Vamos continuar. Qual que é o código? Vamos lá. Nós vamos precisar de uma comparação. Ó. Nós vamos fazer uma pergunta para o processador. Ó. Se estiver tocando na cor, qual cor? Eu clico com o mouse aqui em cima. Estão vendo que o mouse mudou de cor, né? E aí a gente vai em cima da cor que a gente quer e aperta de novo. Estão vendo que ele capturou a cor da nossa linha, né? Tá, o que acontece nesse caso? O processador, quando ele lê essa linha de comando, ele só vai executar o bloco de código, esse bloco de código aqui que tiver aqui dentro, caso isso aqui seja positivo. É uma pergunta que o processador faz para o nosso gato. O processador pergunta para o gato, ó, se estiver tocando na cor tal, vamos fazer alguma coisa. Então é isso. Uma outra forma de resolver isso, ao invés do C, a gente pode colocar um espere até que esteja tocando na cor. Então, ó, a gente pode avisar o processador, ó, processador, espera o gato tocar na cor aqui azul, e aí vai fazer alguma coisa e a gente coloca o código aqui embaixo. Pode ser qualquer um dos dois, podemos fazer com o C por enquanto. Então nós temos o C. Se o gato chegar aqui em cima, o que nós vamos fazer? O gato chegou aqui em cima, nós vamos dar um tempinho, ó, espere meio segundo, 0.5, a vírgula aqui no Scratch não é a vírgula, né, é o ponto, 0.5, que para nós é o 0,5. Espere um tempinho quando o gato chegar aqui, aí nós vamos pedir para o gato desaparecer, ó, esconda, o gato vai esconder, e aí nós vamos querer que o gato vá para a posição inicial dele. Opa, mas eu já tenho aqui um comando de posição inicial, então eu vou duplicar e colocar aqui embaixo. Ó, então esconda, vá para uma posição e mostre. Algumas pessoas também colocaram aqui o espere mais meio segundo para
o comando não executar ali na hora. O que mais que foi colocado aqui? Bom, uma música. Ó, se ele tocou nessa cor aqui em cima, significa que ele passou de nível. Então eu posso colocar um som. Vamos escolher um som aqui da nossa biblioteca. Pode ser um efeito. Ele pode tocar o próprio som do gato, né? Ó, ele chegou lá em cima. Tá aqui o miau, ó. Miau. Ele chegou lá em cima. Toque um som. Miau. Que é o som que já estava cadastrado ali no sistema. Vamos ver como é que isso aqui funcionaria? Ó, ele toca o som, desaparece e aparece aqui. Qual que é o problema desse código? O processador, ele começa a executar os códigos de cima para baixo. E a partir do momento que ele termina de executar esse código, ele vai embora, ele continua aqui. Caso aqui não tenha mais nenhum código abaixo dele, o processador para de executar. Se eu quero que esse código seja executado continuamente, eu coloco ele dentro de um bloco sempre. Esse bloco sempre, então, vai fazer isso por nós. Eu vou clicar 2 vezes. Ó, vocês podem ver que esse bloco está amarelo, né? Quer dizer que ele está sendo executado. Eu vou lá para cima. Opa, ele tocou e apareceu aqui embaixo. Já temos agora um código que muda de nível. Mais uma coisa, quando ele muda de nível, ele aumenta 1 no level dele, é a fase, né? Então, para a gente poder armazenar esses valores, nós criamos variáveis. Level, ou fase. Criei aqui um level, no início do sistema eu vou mudar esse level para 0, e toda vez que ele tocar, eu vou adicionar 1 nesse level. Vamos rodar esse código aqui e vamos ver. Como vocês podem ver, o level é uma variável, né? Ele vai ficar aqui em cima. A gente pode jogar esse level aqui para baixo, né? Vai depender aqui da estética que vocês quiserem para o código de vocês. E vamos ver como que ele vai se comportar, né? Vamos para cima. Reparem que quando ele tocar lá em cima, quando o gato tocar aqui nessa linha, o level vai ser acrescentado em 1. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou apertar a tecla para cima, então. Opa, já acrescentou mais 1. Vamos mais uma vez. Opa, acrescentou mais 1. E assim por diante. Quer dizer que nós já temos uma maneira de fazer o controle dos níveis. Inclusive, já colocamos uma variável aqui, que no início do sistema essa variável tem que começar em 0, e essa variável tem que ser acrescentada em 1 o nível. Que mais? A gente poderia acrescentar em 2 ou 3. O nível ele poderia ser de 3 em 3. Mas não vejo muita utilidade para o nível ser somado de 3 em 3, por isso que a gente deixou em 1. Normalmente a pontuação do jogo, ela pode acontecer de 100 em 100, de 1000 em 1000, depende do jogo que você está fazendo, né? Mas o nível normalmente é de 1 em 1. Vamos continuar aqui no nosso código. O que nós precisamos fazer agora é a detecção do inimigo ao gato. Por quê? Porque quando o inimigo encostar no gato, o gato tem que ser atropelado. Então eu vou aqui dentro do gato, vamos dar uma olhada na fantasia dele. Tem uma outra fantasia para ele aqui, eu vou apagar essa fantasia. Vou duplicar essa fantasia aqui de cima. Agora nós temos 2 fantasias iguais. Essa primeira fantasia eu vou chamar ela de vivo. Apertei um Enter. E essa fantasia de baixo eu vou chamar de morto. Então tá. O morto, o que nós gostaríamos que acontecesse, né? Tadinho do gato, vai morrer. Mas fazer o que? É o nosso joguinho, né? Aqui no morto, eu gostaria que o gato deitasse. Vamos supor aqui que vamos desagrupar aqui os elementos.
fazer um zoom aqui. Aqui o olho dele eu vou dar uma desagrupada também. Aqui eu vou dar uma desagrupada. E essa bola do olho eu vou apagar. A boca dele vou deitar. O olho dele vou fazer vou pintar um vermelho ali. Morreu, né? Morreu. Dá uma diminuída. Legal. Vou selecionar tudo. Ó, aqui ficou um pontinho, não pode. E vamos agrupar tudo de novo. E vou deitar. Então tá aqui. Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é centralizar a nossa imagem com o centro aqui do nosso objeto. Então eu clico aqui e arrasto até aquele meio. Ou então tem uma outra ferramenta de centralização que a gente clica nela, clica onde a gente quer o meio e ele já coloca para nós lá no meio. Algumas pessoas também fizeram alguma arte um pouquinho maior aqui no gato. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma mancha, né, em volta dele, que dó do gato, né? Então é possível mexer nessa mancha aqui de forma que ela fique de um jeito que você acha que é bacana aí pro joguinho, né, e tal. Uma coisa assim, mais ou menos. Vamos pegar aqui mais uma. Aqui de repente a gente pode guardar um pouquinho mais. Tá aí, alguma mancha, alguma coisa assim. Já tá bom, já tá drástico demais o nosso morto. Se a gente vier aqui no joguinho, você vai ver que ele anda para cima e para baixo, como morto ou como vivo, né? Vai depender da fantasia que nós estamos usando. Então, o que nós queremos é que quando ele toque em algum outro objeto, que ele mude a fantasia dele para o morto, né? Inclusive o morto também, nós fizemos aqui em sala de aula, nós aumentamos o desenho do morto para chocar, né? Justamente para o morto ele pode dar até uma aumentada aqui. Uau, que trágico, né? Então o vivo ele é pequenininho, quando ele morre ele aparece um pouquinho mais trágico. Vamos lá. Como é que a gente faz essa programação? Bom, existem duas formas. Uma primeira forma é a gente verificar se o ator encosta no gato. Como? Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui dentro do código do inimigo, né, que é o que vai matar o gato, por exemplo, no código do inimigo a gente pode colocar lá se tocar, né, quando tocar, aqui no controle, espere até que estiver tocando ou se estiver tocando. Então, se estiver tocando, faça alguma coisa ou espere até que esteja tocando no gato. Então, essa programação ela pode ser feita dentro do inimigo ou ela pode ser feita dentro do nosso herói, né? Que é o que vai nos salvar, vai salvar toda a humanidade. Aqui o gato, a mesma coisa, ele pode verificar se ou espere até tocar em alguém. E o que a gente vai usar? A gente vai usar um sensor. Se a gente colocar o sensor no gato, nós temos que colocar aqui, caso esteja tocando em morcego. Inclusive eu vou mudar o nome aqui dos nossos atores. Se estiver tocando em morcego. Vamos lá, mudei o morcego. Vamos colocar o ônibus. Legal. Vamos colocar aqui o carro conversível. E vamos colocar aqui o dinossauro.
nosso amigo Dino. E aqui nós vamos dar o nome dele de o gato. Tá aí, nós temos agora os nossos atores com nomes. Vou dar uma diminuída aqui para a gente poder programar. Podemos fazer esse código todo no gato, então, né? Caso esteja tocando em carro. Ah, mas só o carro? Não, não. Nós vamos precisar do sensor. Caso esteja tocando em Dino. Nós vamos precisar do sensor. Caso esteja tocando no morcego. Nós vamos precisar do sensor. Caso esteja tocando em ônibus. Tá aí os 4 sensores que nós vamos usar. Ou então, em cada um desses, a gente poderia usar um sensor caso esteja tocando em o gato. Caso o morcego esteja tocando no gato, também daria para fazer alguma coisa. Mas não é o nosso caso, a gente está fazendo aqui já algumas comparações. Ó. Caso esteja tocando no carro, ou, olha só que legal, caso esteja tocando no carro, ou tocando em alguma outra coisa. Só que nós temos um problema, que o ou, ele só dá 2 opções para nós, né? Ou um ou outro. Então, para a gente colocar vários, a gente vai acrescentando aqui, ó. Caso esteja tocando no carro, ou esteja tocando em Dino, ou esteja tocando em morcego, ou esteja tocando em ônibus. Vou dar uma diminuída aqui. Opa, peguei aqui o errado. Aqui, isso. Então, caso ele esteja tocando em um desses 4, ele vai ter que fazer alguma coisa, né? O que ele vai fazer? É um C, né? Então é uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta que está sendo feita. Uau, começou a ficar grande, né? Tá aí, C tocando em algum deles. O que o gato vai ter que fazer? Agora aqui a gente vai implementar a morte do gato. Então, aqui dentro do gato nós vamos escolher um som. Escolher o som da biblioteca. Podemos pegar aqui efeitos, algum efeito aqui. Vamos pegar aqui um efeito. Seria legal se a gente conseguisse pegar. Eu até pensei em pegar a marcha fúnebre para acrescentar aqui. Som do morto. É só um nome aqui que eu mudei para ficar fácil da hora da gente colocar aqui na nossa programação. Então, se ele tocou em algum desses objetos, aí sim que a gente vai fazer. Ó, toque o som do morto. Por quê? Porque ele morreu. Depois disso, nós queremos que ele troque a fantasia. Mude a fantasia para o morto. Depois que ele morreu e mudou a fantasia, nós queremos que ele espere um tempinho. Uns 2 segundos mais ou menos. Para que esses 2 segundos? Para ele ficar aqui parado na tela, naquela fantasia, para dar tempo da gente conseguir enxergar. Depois que ele fez isso, a gente precisa fazer ele desaparecer. Então, a gente vai precisar fazer com que ele desapareça e que ele vá para a posição inicial. Na posição inicial a gente tinha colocado aqui já, então eu vou duplicar. Aí volto para cá, né? Claro. Esconda, vá para a posição do início do jogo, que é essa daqui. Depois que ele vai para a posição do início do jogo, o que nós queremos que ele faça? Que mostre. Então, tá aí. Se ele estiver tocando em algum desses, ele vai fazer isso daí. Bom, mesmo problema de tocar nessa cor. Nós tínhamos um problema lá e nós temos o mesmo problema aqui.
o processador ele vai olhar para esse bloco de código aqui, ele vai começar a executar. Quando o processador chegar no final desse bloco de código, ele para de rodar, né? Então, para que esse código seja conferido sempre, nós esquecemos de colocar a fantasia do vivo aqui. Então, mude para a fantasia vivo. Aí, então ele vai para a posição, fica vivo de novo e mostra, né? Espere 2 segundos. Será que a gente quer que ele espere 2 segundos? Podemos colocar aqui 3 segundos, talvez, para esperar um pouquinho mais. Então, se eu quero que o processador execute sempre, nós precisamos colocar ele dentro de um sempre. Repita sempre. Só que lá em cima já tem um repita, né? Então, nós vamos colocar aqui, lá dentro... Opa, peguei o bloco errado. Nós vamos colocar dentro desse sempre aqui, ó, que já é o laço que vai executar sempre o nosso sistema, porque ele vai rodar sempre quando clicar na bandeira verde. E ao mesmo tempo que ele vai conferir a cor, ele vai conferir se está tocando em alguém. Então o que vai acontecer? Olha só que bacana. Sempre ele verifica se está tocando na cor. Se essa resposta for positiva, ele vai rodar esse código que está aqui embaixo, né? Esse código aqui. Se o processador verificar está tocando na cor azul, não. Isso quer dizer que o processador não vai executar o bloco de código. Ele vai vir aqui para o final e vai executar o próximo comando. Quem que é o próximo comando? O próximo comando está verificando se o C está tocando em algum dos objetos. Ó, ou um ou outro. Se isso aqui for falso, se a resposta para isso tudo for falso, o processador não roda isso aqui, ele vem para o final e o processador percebe que está num laço de repetição. Então o processador vem aqui para cima e começa a rodar tudo de novo. Uau, professor, bacana, hein? E quantas vezes o processador faz isso? Milhões de vezes por segundo. Ele não para, o processador é muito rápido. Então, com certeza esse bloco aqui não vai ser executado enquanto uma dessas proposições não forem verdadeiras. A partir do momento que o processador verificar que está tocando no carro, está tocando no Dino, ou no morcego, ou ali no outro objeto, aí sim ele verificou que isso aqui é verdade, e aí o processador vem e executa essas linhas de comando, que é o que a gente quer que ele faça quando o gato morrer. Vamos dar uma olhada, ver como que vai ficar isso. Se vocês clicarem aqui, vocês têm já uma visão de como que vai estar o software. Eu clico ali de vez em quando até para dar uma aumentada, né? Vamos clicar na bandeira verde. Vocês estão vendo que os objetos estão completamente mal dispostos, mas a gente fez no início do sistema para que eles ocupem duas posições. Voltamos, né? Já fizemos um teste, vimos que deu certo. Só tem uma coisa, faltou a gente criar a variável vidas. Por quê? Porque o gato tem 7 vidas. No nosso jogo, ele só tem 3. Então nós queremos que no início do sistema, ó, aqui o objeto gato e a programação do gato, nós queremos que no início do sistema as vidas sejam 3. E toda vez que o gato morre, ele vai rodar esse código aqui. Então eu quero que adicione nas vidas o valor -1. Por quê? Porque em programação, em informática, é bem normal a gente acrescentar, somar números negativos. Como por exemplo aqui, em informática, por exemplo, vidas mais 1. A gente vai fazer vidas -1, que é o que a gente quer. Isso aí é a mesma coisa do que nós fazermos vidas. Eu vou somar com um número negativo.
Então esse número negativo aqui é o que nós estamos fazendo lá. Nós estamos somando as vidas com um número negativo. Vamos voltar ali no nosso gato. Aqui está. Então vamos dar uma olhada aqui nas vidas, tá? Agora vamos reparar. Tá aqui. Basicamente era isso que a gente tinha que fazer. Uma outra coisa que nós vimos em sala é quando você apertar a tecla para cima ou para baixo enquanto o sistema estiver rodando, o gato continua andando mesmo morto, né? Colocar no início do sistema para ele mudar para fantasia de vivo, né? É porque o início do sistema o gato tá vivo. Então mudou. O gato morre, ele continua andando para cima e para baixo. Como que a gente pode fazer para bloquear isso? Como que a gente vai fazer para deixar o gato andar ou não? Nesse caso, a gente pode fazer esse controle com mais uma variável. A gente cria uma variável, por exemplo, bloqueio, ou então pode andar. A gente vai criar uma variável chamada pode andar e essa variável aqui a gente vai esconder. Ó, vocês estão vendo que toda vez que a gente cria uma variável, ela aparece aqui para o nosso sistema. Para poder esconder essa variável do nosso sistema, a gente clica aqui. Se quiser que ela volte, clica de novo, né? Então, o pode andar, no início do sistema, a gente vai colocar que o pode andar é 1, né? E aqui dentro das teclas, a gente vai fazer um controle. Ó, nós vamos colocar aqui, por exemplo, nós vamos colocar um operador, né? Se, vamos colocar um se, aqui a lógica. Se a variável pode andar for igual a 1, aí a gente vai deixar o gato andar. Aqui, ó. Se o pode andar for igual a 1, aí ele anda. Então esse código aqui do pode andar, nós vamos repetir ele. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Inclusive aqui nós temos uma mochila, tá? Nesse caso, toda vez que vocês quiserem copiar código, vocês podem colocar código ali na mochila. Toda vez que a tecla for para baixo, a gente vai pegar se pode andar igual a 1, ele vai andar. Se pode andar igual a 1, ele vai andar. E aqui, se a tecla para a esquerda, se pode andar igual a 1, ele vai caminhar também. Aqui já começou a ficar grande, né, o nosso código. Apagar os outros scripts aqui que eu não estou usando mais. Aí. Então, como que ficou, né? Deixa eu diminuir a nossa mochila. Vamos lá. Como é que vou mostrar o para cima? Se a tecla para cima for pressionada, caso o pode andar for 1, então eu estou controlando o movimento do gato com uma determinada variável. Se essa variável lá dentro dela tiver 1, então ele vai andar. Ah, professor, eu não me lembro direito o que é variável. Não sei, esqueci o que é variável. Não se preocupe. Lá dentro do nosso blog, Aulas Scratch, você tem um post que fala só sobre variáveis. Clica nesse post, você vai dar uma olhada. Variáveis são posições da memória RAM do computador que nos ajudam a armazenar algum dado enquanto roda o nosso programa. Bom, inclusive tem alguns vídeos sobre variáveis aqui dentro do Scratch que vocês podem dar uma olhadinha e alguns trabalhinhos aqui depois para vocês fixarem o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail também. Me procura nos e-mails e a gente vai conversando, vai batendo um papo. Então,
Então as variáveis elas vão armazenar para nós um valor. O que isso vai mudar no nosso código? Bom, se o pode andar for 1, que sempre vai ser 1, porque até agora eu não estou alterando esse valor, ele sempre vai conseguir caminhar. Vamos dar uma olhada, ver o que isso muda no nosso programa. Deu certo, né? Na verdade, o programa não mudou em nada. Realmente não mudou em nada. Só que quando morre, o gato continua andando. Que o gato pare de andar. Claro, a gente quer que o gato pare de andar. Só que em momento nenhum do nosso código a gente alterou esse pode andar para 0. O que acontece? Quando o gato morre, né, quando ele é atropelado, esse aqui é o código que ele morre, essa daqui é a hora que a gente tem que colocar mude pode andar para 0 no início e no final mude o pode andar para 1, para ele poder voltar a andar novamente. Por quê? Porque ele só vai poder andar, porque nós escrevemos código que ele só vai poder andar caso seja 1. Tá aí, com isso a gente consegue um artifício para poder fazer com que ele pare. Eu apertei a seta para cima e para baixo e o gato, quando ele estava morto, ele acabou não saindo do lugar. Quer dizer que deu certo. É muito legal. Agora está faltando a gente fazer o ator da moeda, né? Vamos fazer o ator da moeda. Para poder colocar uma moeda aqui no código de vocês, vocês podem procurar por moeda na internet. Eu tenho o costume de procurar as imagens na internet sempre com o nome em inglês. Vocês podem procurar por moeda também, sem problema. Mas me parece, e clicar em imagens aqui no Google, me parece que quando você procura alguma coisa em inglês, parece que vem mais resultados, tá? Apesar que aqui em português agora veio bons resultados aqui também, né? Moeda desenho, por exemplo. Moeda de ouro desenho. Ó, uma moedinha aqui bonita também. Então vocês podem pegar uma dessas moedas ou vocês podem desenhar a sua própria moeda, né? Se vocês quiserem. Vou pegar uma moeda qualquer, não sei de quem que é essa moeda. Eu espero que o autor desenhos da moeda. Então vamos dar o crédito aqui para o site. Esse aqui é o site que eu estou pegando a moeda, gartic.com.br. Vocês estão vendo que ele tem aqui uma figura de moedas, né? Eu vou aqui em visualizar imagem. Está aqui a moeda, ela é uma moeda PNG. Isso é bacana porque a gente precisa de um fundo transparente para nós. Vamos copiar imagem. Eu vou copiar, ou melhor, vou salvar a imagem lá para o meu desktop. Inclusive eu vou colocar o nome aqui como moeda. Legal. Se vocês olharem aqui no computador de vocês, no desktop, vocês estão vendo que nós temos uma imagem moeda.png. Só tem um probleminha, né? Algumas moedas têm um fundo branco. Se eu jogar essa moeda lá dentro do Scratch, lá dentro do nosso jogo, ó, eu vou criar um ator aqui a partir de uma imagem. Vocês estão vendo que eu cliquei aqui nesse botão aqui para poder fazer isso. Quando a gente importa o objeto, vocês estão vendo que o fundo dele não é um fundo transparente, é um fundo branco. Então isso daqui não é o tipo de ator que a gente quer, não é o tipo de imagem que nós queremos. Vou apagar, não deu certo. E aí o que a gente faz? Senta e chora? Sai correndo? Não, né? Nós vamos encontrar, em algum momento aqui, a gente vai encontrar uma moeda que tenha um desenho que seja transparente. Temos que procurar. Coid, não é coid, né, Marcelo? Pô, Marcelo, é coin. É coin. Então nós temos aqui coin.png. Me parece que o PNG é normal ter fundo transparente. Então, a gente
Vamos pegar aqui uma moeda. Poderíamos pegar uma moeda do tipo vetor também, o coin vector. Me parece que o vector também, muitas vezes, ele também tem um fundo transparente. Nós só precisaríamos achar, né? O fundo transparente. Olha só que moeda bonita. Pode ser uma moeda assim. Como que a gente faz para saber que o fundo está transparente? Quando você clicar em cima da moeda, ou melhor, quando você clicar em cima do desenho, o fundo dele vai parecer esse quadriculado. Esse quadriculado nos indica que o fundo é transparente. Então vamos ver aqui alguma outra moeda, por exemplo, essa moeda cinza. Ó, não é um fundo transparente. E aí vocês vão procurando coin.png, então dá para procurar vários tipos de imagens que o fundo seja transparente. Ó, essa daqui tá uma imagem muito bacaninha e ainda o fundo é transparente. Vamos dar os créditos aqui pro criador do site, mas eu vou aqui clicar em visualizar a imagem, vou salvar a imagem como? Salvar lá moeda, lá dentro pro meu desktop, e eu retirei ela, caso alguém queira o link depois, clubpenguin.wikipedia.com. Só um instantinho, acho que eu vou tomar um copo d'água, já volto, um momentinho. Ok, moeda salva então, estamos de volta. Vamos lá ver se no desktop aparece a nossa moeda. Vou clicar 2 vezes aqui. Aí, apareceu a moeda. Vamos lá dentro do Scratch, fechar isso aqui que a gente não vai usar mais. Vamos lá no Scratch, importar um novo ator, né? Ou melhor, criar um ator a partir de uma imagem do nosso computador. Aí, super grande, né? Vamos dar uma diminuída. Uau! Tá aí. Nossa moeda. Nossa moeda vai ficar aqui parada até que o gato esbarre nela. E é claro, né, que nós vamos precisar que essa moeda execute alguns comandos no início do sistema. O que a gente quer? Vocês viram que a gente diminuiu o tamanho da moeda, então nós vamos precisar acertar o tamanho dela. Vamos colocar aqui, diminuímos bastante, ó, vamos colocar ela como 20%. E vá para uma determinada posição. Aí, isso aqui que nós vamos conversar agora, né? Vá para uma determinada posição. Nós vamos precisar conversar porque toda vez que o gato pega a moeda, seria muito legal que a moeda desaparecesse. Vamos colocar aqui que a moeda desaparecesse e que ela aparecesse em outro lugar. Eu acho que isso acaba ficando bacana, né? Então a moeda está por aqui, o gato pega a moeda, toca um som, ela desaparece e aparece em um outro lugar aleatoriamente. Opa! A gente sabe como fazer um número aleatório, né? Então nós vamos precisar de um número aleatório. Como nós estamos falando de coordenadas, e lá no nosso site tem a parte de coordenadas, depois vocês podem dar uma olhada lá no final, inclusive aqui no início do vídeo a gente já falou sobre isso. As coordenadas, tá aqui, do nosso jogo, e a gente pode pegar as coordenadas por aqui. Então nós precisamos sempre de uma coordenada x e y. Então nós vamos ter que pegar uma coordenada para x aleatória e nós vamos pegar uma coordenada para y aleatória. Então vamos ver qual que vai ser a aleatoriedade de x. Ó, se eu posicionar a moeda aqui, qual que vai ser o x da moeda? Vamos dar uma olhada aqui melhor. O x é menos 194. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar um número aleatório para x. Vamos pegar um número aleatório para y, né? X, ele vai variar de menos 194 e o y vai variar de 103.
certo? Voltando na moeda, nós vamos... Opa, dar uma olhada, ver aqui o que está acontecendo. Ok, dando continuidade, o que nós queremos, né? O que esse x aqui tem a ver, o que esse y tem a ver? Vejam que toda vez que nós movemos a moeda de lugar, o x e y eles se alteram, né? Por quê? Porque cada posição aqui dentro do nosso quadrado, do nosso palco, tem uma posição correspondente, né? Um x e um y, né? Aqui no caso. Então, nós queremos que a moeda ela fique entre essa posição, essa posição, essa posição e essa posição. Então, nós queremos que a moeda fique nesse quadrado. Para quê? Para que a moeda não apareça muito fora e para que a moeda não apareça na calçada, né? Nós queremos que a moeda esteja dentro desse quadrado aqui, que é a rua. Né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente teria que anotar essas 4 posições, que é o XY daqui. Nós teríamos que anotar o XY daqui, XY daqui, XY daqui. Só que reparem uma coisa. Aqui, por exemplo, o X ele tem um valor menos 202 e o Y 105. Se eu fosse anotar a outra posição, vejam bem, essa outra posição, o X é 201 e o Y continua 105. Claro, porque daqui para cá, a única coisa que variou foi o X, não foi o Y. A mesma coisa se eu mover a moeda daqui para baixo. Nós movendo a moeda daqui de cima aqui para baixo, vocês vejam que o Y varia, mas o X não varia. O X aqui está em 201. Se eu mover para baixo, vai dar 201, que é o que deveria aparecer ali do lado, né? Deu uma mudançazinha aqui, porque também a minha mão não é tão precisa, mas vejam que o X não mudou. A única maneira com que eu faço para que eu mude o X e o Y é eu pegar uma posição oposta de onde nós estamos. Aqui sim eu consigo alterar tanto o X quanto o Y. Aqui, por exemplo, o X é menos 202 e 105. E aqui, nessa posição, nós temos que o X é 95 e Y 84. Bom, sabendo disso, então a posição inicial X e Y são os dois números aleatórios que a gente quer, e a posição final é essa daqui, que é o X 201 e o Y menos 86. Esses dois números sorteados, esses dois números aleatórios, é o que vão fazer a moeda aparecer em qualquer lugar. Então temos que programar isso, né? Temos que programar. Como que a gente vai programar? A gente vai colocar um espere. Espere, ó, eu estou fazendo a programação da moeda. Espere até que essa moeda esteja tocando o gato. Espere que a moeda esteja tocando no gato. Se ela tocar no gato, o que a gente quer que ela faça? Opa, eu quero que esconda, né? Escondi. Essa aqui é a posição inicial, né? A gente já vai mexer com a posição inicial. Eu quero que a moeda esconda. Antes de esconder, eu quero que ela toque um som. Esse som não tem nada a ver. Vamos pegar um som de efeito eletrônico. Não. Isso, é um som de moeda. Ok. Não sei se vocês estão escutando, mas é um som de moeda. Então, quando a moeda estiver tocando no gato, espero, né? Eu falo, isso aqui é um comando que você diz para o processador ficar esperando até a moeda tocar no gato. Quando a moeda tocar no gato, o processador pula para as linhas de baixo, porque ele para de esperar, né? Então, quando ele pular para a linha de baixo, a primeira coisa que nós vamos fazer é tocar um som. Inclusive, eu vou inclusive o som, esse aqui, ó, o som que nós pegamos ali. Vamos aumentar um pouquinho mais, talvez seja mais fácil para vocês verem agora.
Nós queremos que toque um som, nós queremos que a moeda esconda, nós queremos que a moeda espere um tempinho, uns 2 segundos. Para quê? Para que ela apareça em outro lugar. Qual é o lugar que nós queremos que a moeda apareça? Nós queremos que ela apareça num X, daquelas coordenadas que nós medimos, e de um Y, daquela coordenada que nós medimos. Então, ó, a moeda vai aparecer em algum lugar, e aí depois nós queremos que a moeda mostre. Bom, professor, tem mais um probleminha, né? Esse código aqui, ele vai rodar uma vez e depois não roda mais. Querem fazer o teste? Vamos fazer o teste. Ó. É que agora ele está tocando no gato, né? Mas vamos colocar o gato aqui de lado e vamos rodar o código lá da moeda. Tá aqui a moeda. Ó, espere a moeda tocando no gato. Então, eu vou lá tocar na moeda. Toquei na moeda, ela desapareceu, esperou um pouquinho, apareceu de novo. Vejam que esse código ele parou de ser executado. Se eu for em cima da moeda de novo, não acontece mais nada. Por quê? Mesma coisa que eu expliquei antes. Aqui no final, quando o processador encontrar o último comando, o processador não volta aqui em cima de novo. A hora que o processador fala assim, executei o último comando, ele não precisa mais executar esse código, significa que acabou. Se você que é um programador e você quer que esse código seja repetido, aí você tem que informar para o processador, ó, processador, sempre, faça isso para sempre. Espera tocar no gato, toque um som, esconda, espera 2 segundos, vá para uma posição aleatória e mostre. Isso daqui é o que vai fazer a moeda desaparecer e aparecer em algum lugar. E o sempre é o que vai fazer isso ser repetido. Então vamos dar uma olhada para ver se é verdade, né? Vamos lá no código da moeda. Vamos só executar o código da moeda para ver se deu certo. Não sei se vocês estão escutando, mas ele está tocando o som aqui da moeda, tá? Opa, desapareceu, apareceu em outro lugar. Desapareceu, apareceu em outro lugar. Vocês podem melhorar o código de vocês, ao invés de colocar moeda, pode colocar um pote de ouro, pode colocar um rubi, qualquer coisa que vocês achem interessante, pode colocar aqui para valer como pontos, né? Falando nisso, nós não fizemos a nossa variável de pontos. Lembrando que variável é uma posição na memória RAM do computador, que vai armazenar alguns valores para nós dentro do nosso programa. Então, vamos criar a variável pontos. Tá aí, os pontos do nosso jogo. Esse pontos, ele tem que começar em 0. Então, vamos colocar mude pontos para 0. Aqui no início do sistema, né, não tem como começar o sistema com ponto valendo alguma coisa. Quando a moeda perceber que tocou no gato, essa é a hora que a gente tem que somar os pontos. Então, adicione os pontos. 100. Vamos supor que os pontos vão de 100 em 100. Vamos rodar esse código aqui para ver se é verdade. Opa, 100 pontos. 200 pontos. 300 pontos. E assim por diante. Vamos parar de rodar o código. Então nós já temos uma moeda. Quando o gato chega perto da moeda, quando ele encosta na moeda, a moeda percebe. A moeda soma a pontuação e executa tudo. Tá, professor, mas eu acho que a pontuação deveria ser a última coisa a ser feita. Então tudo bem, bota a pontuação aqui no final. Tem algum problema em fazer isso? Não, tá 10, super bacana. Ou então, jogar os pontos antes de esconder a moeda, né? Vai que nesse meio tempo que a moeda está escondida, o gato morre, né? Então, vou colocar aqui a moeda logo depois de tocar o som, que é adicionar os pontos da moeda logo depois do som. Então, nós temos os pontos, temos o nível e temos as vidas. Acho que já cumprimos grande parte do nosso objetivo aqui. Poderíamos fazer mais de uma moeda. A gente pode clicar no nosso objeto aqui e colocar em duplicar. Olha que maravilha. E aí nós vamos mudar a posição inicial da moeda só.
porque como esse número aonde ela vai aparecer é aleatório, podemos pegar um número qualquer, que é esse número aqui, né? 166 e menos 67. E aí a gente muda somente a posição inicial da segunda moeda. E aí nós vamos ter duas moedas funcionando. Vamos rodar o código? Acredito que seja por hoje só. Vamos dar mais uma repassada. Nós fizemos o código do gato, que anda para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Nós fizemos uma variável para poder controlar quando ele morrer, se ele pode andar ou não, para ele não ficar andando morto por aí. Nós fizemos as vidas também, começando em 3, poderia diminuir. E as vidas, a gente diminui 1 quando o gato morre. E aqui é o código que o gato morreu. O inimigo, ele tem um código simples, onde ele aparece num canto e vai até o outro. A moeda, ela tem um início, né, uma inicialização, onde ela coloca inclusive o placar para 0. Ela tem a inicialização e ela fica esperando, ela pede para o processador esperar até que o gato toque nela, né? Quando o gato tocar nela, ela toca uma musiquinha, adiciona 100 nos pontos. E esse código da moeda, ele é igual para as duas moedas. O código do inimigo é igual para todos os inimigos, né? Inclusive o número aleatório do deslize. E o gato, que possui essas duas comparações. Quando ele tocar lá em cima, ele aumenta o nível. Quando ele toca em algum dos inimigos, é a programação do gato que morre. Acredito que seja isso. Eu vou jogar um pouquinho agora o meu joguinho. Não deixe de acessar o nosso blog, aulas.scratch.blogspot.com. Esse nome vai mudar. Eu ainda não sei qual o nome que eu vou colocar, mas eu acho que é Aulas Programação. Porque eu sou professor de disciplinas de programação e a gente usa outros ambientes com outros alunos e acho que aulas Scratch de repente não faz muito sentido aqui, né? Mas é isso que eu queria passar para vocês. Aqui no Aulas Scratch já tem um vídeo para quem tem dificuldade e quiser dar uma revisitada no Scratch. Eu já coloquei esse vídeo no YouTube. Vocês podem clicar aqui e assistir a parte introdutória do Scratch. Porque eu acho que vale a pena para você dar uma revisitada. E agora esse vídeo que nós estamos gravando, eu vou colocar em breve aqui no nosso site, vai estar disponível para vocês. Eu acho que era isso, espero que vocês façam bons códigos. Se tiverem alguma dúvida, podem me contactar. Enquanto isso, eu fico por aqui. Vou mostrar para vocês o joguinho, vou ficar jogando aqui enquanto vocês programam. Valeu, pessoal, até a próxima!